Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Me chamo Graziele Valesca, sou ministra comissionada na Igreja Episcopal Carismática. Estamos iniciando mais uma Conversa com Deus. Amém? Eu quero convidar vocês, primeiramente, a baixarem suas cabeças para termos um breve momento de oração, para iniciarmos com a palavra de Deus. Senhor Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais de Ti. Te agradeço, Pai, por tudo que Tu tens feito, por tudo que fizeste durante todo esse dia, Pai. Vem abrindo nossos corações para recebermos a Tua palavra. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito do livro do profeta Jeremias, uma carta que ele escreveu, e eu retirei alguns versículos para que possamos estudar um pouco. A palavra do Senhor encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 10 ao 14. Jeremias, capítulo 29, versículos do 10 ao 14. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, vocês vão me achar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão, e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei, e levei como prisioneiro. Eu, Senhor, estou falando. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este trecho, irmãos, faz parte de uma carta que o profeta Jeremias estava escrevendo e Deus estava falando através dele. Aqui, como podemos ver no capítulo 10, no versículo 10, aliás, o Senhor Deus diz ainda. Jeremias estava escrevendo essa carta e Deus falando com ele. E o que é que estava acontecendo aqui nesse momento? O povo estava cativo na Babilônia. Em alguns capítulos anteriores, mais precisamente no capítulo 25, conta bem o motivo do cativeiro e aonde eles foram cativos, que foi na Babilônia. Por quê? Deus mandou de várias formas, mandou vários avisos, inclusive enviou o profeta Jeremias para falar àquela nação, e mesmo assim eles não ouviam a voz de Deus. Eles desobedeceram e continuavam desobedecendo, mesmo Deus dizendo que aquele não era o melhor caminho. Mesmo assim, eles continuaram desobedecendo. E por causa da sua desobediência, o povo foi cativo. E ficou cativo na Babilônia durante justamente esses 70 anos que o profeta Jeremias fala, Mas em momento nenhum, Deus esqueceu aquele povo ou abandonou aquele povo. Muito pelo contrário. De acordo com o que a gente viu aqui agora, o que é que Deus disse? Depois que terminar, que cessar os 70 anos, eu vou levá-los de volta. Agora, por que Deus deixou que aquele povo fosse cativo? Não foi que Deus deixou, o povo escolheu. Muitas vezes a gente vive em uma situação que nós mesmos escolhemos estar ali. Deus envia pessoas, fala através da sua palavra e envia sinais de todas as formas, mas mesmo assim queremos seguir os nossos caminhos, por nossas próprias forças. E ficamos em lugares que a gente fica preso, como foi o caso daquele povo, por causa da própria desobediência.
né, por causa da infidelidade. O povo de Jerusalém estava cativo ali por pura desobediência. E pela desobediência o povo padeceu mais uma vez, né? Em livros anteriores a gente vê o povo sendo cativo por outros povos, né? Várias vezes. E por desobediência o povo foi cativo novamente. E Deus, ele sempre esteve com aquele povo, né? E nessa carta que o profeta Jeremias escreve, ele diz exatamente isso, né? Quando os 70 anos da Babilônia passar, eu mostrarei que me importo com vocês, que me interesso com vocês, né? Não é que ele não se interessava antes, ele sempre se interessou. É tanto que sempre mandou sinais e formas e pessoas para alertar aquele povo. Ele sempre se interessou. Mas para que aquele povo entendesse que ele se interessava, eles deveriam ir cativos na Babilônia, né? E o que é que Deus diz mais? Ele diz que cumprirá a promessa que ele fez, no caso ele fez lá em capítulos anteriores, né, de trazer o povo de volta. Ele disse que o povo seria cativo na Babilônia por Nabucodonosor, mas que ele, Deus, os levaria de volta, né? E no versículo 11, ele diz o seguinte, que só ele conhece os planos que tem para nós. Às vezes a gente acha que sabe o que é que a gente tem que fazer, a forma que tem que fazer, como tem que fazer. Às vezes a gente até, de forma inocente, pensa que tudo que a gente quer pra gente é uma coisa boa. Mas muitas vezes não é, né? E só ele sabe verdadeiramente o que é bom pra gente. Porque às vezes o que eu acho que é bom, não é verdadeiramente bom, né? E ele diz que tem pensamentos de bem e não de mal, né? De paz e não de desgraça, como diz aqui a minha Bíblia, né? Depende da tradução. Então tudo que ele quer para a nossa vida é coisa boa, coisa maravilhosa. Mas às vezes queremos tomar o volante da nossa vida. Deus está lá no controle e às vezes entra por um caminho que a gente acha que não é correto, mesmo ele sabendo o que é, mas a gente não quer. Então a gente diz, não, Deus, eu acho que por aqui fica melhor, então deixa eu ir por aqui. Aí você pega o volante, vira o volante pro outro lado, e aí acaba tendo um caminho com mais pedras, com mais ladeiras, às vezes até com buracos muito grandes, né, que a sua vida atola. E depois você pede ajuda a Deus novamente. E ele nunca nos nega ajuda, né? Toda vez que a gente pede, aquele povo padeceu, né, pela sua desobediência, mas Deus tinha feito uma promessa. E Deus ia cumprir, mesmo depois do que eles fizeram. Se Deus falou, ele ia cumprir, né? Muitas vezes a gente pensa que Deus está muito distante, que ele está distante de nós, mas não é verdade. Às vezes a gente que está distante dele, ele continua lá, nos esperando, né? Imagine que você tem duas estradas e você e Deus estão bem aqui no começo das duas estradas. E essa estrada aqui, né, é o lugar que Deus quer que você vá. É um lugar mais comprido para chegar onde você quer, mas é o melhor lugar. Só que tem o outro, que é um caminho mais curto. Os dois vão ter dificuldades? Vão ter. Os dois vão ter momentos de turbulência? Vão. Só que a diferença é que esse caminho aqui você vai com Deus e esse caminho aqui você não vai. Então Deus diz, vamos por aqui? Aí você diz, não, esse caminho aqui é mais curto, eu vou por aqui. E aí o que é que acontece? Deus diz, tá certo, vá. E aí você vai e Deus fica bem aqui, né? E você vai pelo caminho que não é o caminho da vontade dele, não é um caminho que vai te levar efetivamente para os planos de Deus. E aí quando você quebra a cara lá na frente, o que é que você faz? Volta. E aí você toma consciência e diz, não, Deus, realmente
Não era por esse lugar que eu deveria ter ido. Me ajude, caminhe comigo. E aí Deus estende sua mão e te leva para aquele caminho. Ele nunca nos deixa, nem quando a gente passa por situações difíceis. Às vezes estamos num momento de tanta angústia que a gente acha que Deus nos deixou, mas não é verdade. Ele está ali do nosso lado. Agora, se a gente quiser verdadeiramente encontrar com Ele, a gente tem que conversar, né? A gente tem que procurá-lo, porque Ele está o tempo todo ali, né? Nos concedendo perdão, nos amando e nos perdoando, né? E acontece que muitas vezes estamos tão ligados por nosso pecado, pela vontade de fazer o que queremos, como era o caso desse povo, que queriam fazer até deuses, eles fizeram. Né? No capítulo 25 da carta do profeta Jeremias, vem discriminando, né, o que o povo vinha fazendo. Então, até ídolos eles fizeram para si. Então, às vezes a gente está que nem aquele povo, descrente. Mas Deus nunca os deixou. Deus sempre caminha com a gente, né? E Ele sempre cumpre a sua promessa. Assim, aqui no final do versículo 11, Ele diz exatamente isso, né? E no finalzinho Ele diz: sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, efetivamente, Ele cumpre a sua palavra, porque Ele cumpriu aqui, né, com o povo. Ele cumpriu a sua palavra toda na Bíblia. Se a gente tivesse a oportunidade de ler a Bíblia por inteira, né, a gente ia ver que nenhuma das promessas de Deus falhou e nem falhará. No versículo 12, né, Deus diz o seguinte: vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Mesmo diante de tudo aquilo que o povo tinha feito, mesmo assim, Ele foi misericordioso o suficiente para dar outra chance. E Ele sempre nos dá novas chances, né? A gente que tem que aproveitar as oportunidades, porque às vezes as chances vêm e a gente despreza, e pode ser que depois seja tarde, a gente não consiga mais aproveitar as oportunidades. Então, aquele povo teve a chance de se redimir com Deus. Talvez alguns não, né? Podia ser que naquele povo tivesse pessoas idosas e quando passou os 70 anos, eles não tiveram a oportunidade de voltar à sua casa, né? Que era a promessa de Deus. Então, eles não tiveram chance de esperar que Deus cumprisse a promessa na vida deles. E muitas vezes a gente acha que é muito jovem e não quer, né? Não quer um relacionamento de intimidade com Deus 100%, porque a gente acha que vai deixar de fazer isso, vai deixar de fazer aquilo. E não era diferente com esse povo, né? Talvez eles até pensassem: não, se a gente realmente servir a Deus, a gente vai ter que fazer aquilo que Ele quer. E a gente não quer fazer o que Ele quer, a gente quer fazer o que a gente quer, né? A gente não quer deixar o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Mas o que acontece é que só Ele sabe o que é melhor para nós. Então é muito melhor andar com Ele do que sem Ele. No versículo 12, né, como eu já disse, vão me chamar, né? Deus diz: vão me chamar e orar a mim, eu responderei. E no versículo 13 diz o seguinte: vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. E o que quer dizer isso? Buscar a Deus de todo o coração. É buscar a Deus verdadeiramente com o coração arrependido do que fizemos. Um coração cheio da vontade de conhecer mais a Deus. Então, nós vamos procurar e vamos achar. Por quê? Porque vamos procurar de todo o coração. Aquele povo, assim como nós, muitas vezes só procura Deus quando está difícil a caminhada, né? Quando nossa vida está muito difícil. E depois que começa a se organizar, a gente deixa Deus de escanteio e volta novamente a tomar o volante,
Mas Deus afirma aqui na sua palavra que a gente vai encontrá-lo verdadeiramente quando buscarmos de todo o coração. Porque muitas vezes a gente fala, meu Deus me ajuda, meu Deus vem aqui, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas a gente fala da boca para fora, a gente não fala de coração. Mas quando a gente começa a buscá-lo de todo o nosso coração, a palavra é bem clara, é de todo. Não é uma parte do seu coração, não é a metade, é de todo o nosso coração. Então, a partir do momento que começamos a buscá-lo verdadeiramente, vamos achá-lo. Muitas vezes a gente vive cativo por nossas desobediências, né? Mas mesmo assim, Deus nunca nos deixa. Por que eu tenho a certeza disso? Né? Porque ele cumpriu a sua palavra com aquele povo, ele cumpriu a sua palavra com o povo que Moisés estava guiando, né? E ele cumpre a sua palavra hoje para nós. Porque a Bíblia, ela não foi escrita só para ontem, também não é só para hoje. Ela é palavra de eternidade. E eu creio em tudo que está nela. E no versículo 14, ele diz o seguinte: sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e eu os levarei de volta à pátria. Né? E o que é que quer dizer isso? Levar de volta aquele povo à pátria. É levar aquele povo de volta para casa. Porque já faziam 70 anos que eles estavam na Babilônia. E Deus tinha feito uma promessa. E a partir do momento que o povo realmente o buscasse de todo o coração, ele pegaria todo mundo, de todas as partes, né, de onde eles estavam, e os levariam de volta para casa. E o que isso significa, né? Levar de volta para casa. Significa devolver alegrias àquele povo que fazia tempo que eles não tinham. Né? Devolver dignidade. Sair da Babilônia, mas sair com a certeza que Deus estava tomando conta deles, assim como tomou durante todos os 70 anos. Então, eu queria deixar, né, esses pequenos versículos para a gente conversar um pouco a respeito. Convido vocês a ler o restante do capítulo 29. E também, se vocês tiverem curiosidade de saber como o povo ficou cativo e o que aconteceu, né, durante esse cativeiro, vocês voltem um pouquinho a partir do capítulo 25 do livro do profeta Jeremias. O profeta vem contando, né, a questão do cativeiro do povo na Babilônia, antes do cativeiro, o que os levou a estarem cativos. Amém? E que a gente possa fazer diferente. Que quando a gente ouvir a palavra de Deus, que não a desprezemos. Né? Que verdadeiramente a gente reflita o que estamos fazendo e se aquilo agrada à vontade de Deus e se verdadeiramente estamos andando com Ele. Eu quero convidar vocês agora, mais uma vez, a orar, né? Baixar nossas cabeças, para que realmente a gente se arrependa de coração e peça que Deus venha participar das nossas vidas, para que Ele entre nas nossas vidas e tome o controle. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade de estar trazendo a Tua palavra. Te agradeço por conversarmos um pouco sobre a Tua palavra e por essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Eu quero te pedir, Pai, para nos limpar, para tirar todas as impurezas, todos os pecados que estão tomados em nosso coração. Vem nos retirando, Pai, estende a Tua mão poderosa para que possamos pegar nela e sair da situação em que estamos. Queremos andar verdadeiramente contigo, lado a lado. Queremos que Tu sejas o nosso Senhor, o Salvador das nossas vidas. Queremos ter momentos de intimidade contigo, queremos conversar e ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, é assim que eu peço, Pai, com o coração verdadeiramente cheio de certeza que o Senhor nos ouve a partir do momento que clamamos de todo o coração. Em nome de Jesus, amém.
Bom, estamos chegando ao final, né, da nossa conversa com Deus. Gostaria de dizer que, por enquanto, nas quintas-feiras estamos só de forma online, mas os nossos cultos presenciais nos domingos já voltaram ao normal, às 19 horas, e também aqui no nosso canal no YouTube. E quem desejar visitar-nos, aqui embaixo no link da descrição tem o endereço da nossa igreja, da nossa paróquia, e vocês serão muito bem recebidos. Que Deus abençoe vocês.